Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Último tópico, pode perguntar você também, Mandy, sobre feminismo. Eu acho que a Eduardo agora começa, não é? Então tá bom. Vamos lá. Você que sabe. Pode ser? É, que você começou, mas tudo bem. Porque aí ela termina, então. Não, eu acho que o que eu separei aqui é, na verdade, bem objetivo. E aí você aprofunda da forma que você preferir. Você realmente acha que a gente vive num patriarcado? Você concorda com quem diga isso? 5 minutos, pode ir. Olha, acho que com essa pergunta você se ferrou um pouco, porque... Não, quero saber a sua opinião. Eu, do PSTU e meu partido, minha organização política, fazem uma leitura sobre a situação das mulheres que é distinta da maior parte das organizações e dos partidos de esquerda. Porque nós problematizamos aqueles que falam que existe um patriarcado, como se existisse, é quase como um estado burguês, é quase como uma entidade, é quase como um ente pairando acima das nossas cabeças, que é o patriarcado. E, inclusive, quando você vai estudar as teorias feministas, você não consegue encontrar o ponto de origem desse patriarcado, você não consegue ter um acúmulo e evidências de fato que indiquem um momento que surgiu o patriarcado, o que faz com que ele se estruture, o que faz com que ele se manifeste. Então, assim, nós reconhecemos a opressão contra as mulheres, nós reconhecemos a existência do machismo, nós reconhecemos a existência da cultura do estupro, nós reconhecemos a existência do não consentimento em relação aos setores oprimidos, que é justamente aquilo que faz com que exista uma série de violências contra as mulheres. Nós reconhecemos a existência do racismo, da xenofobia, da LGBTQIAPN+fobia. Nós reconhecemos a existência de tudo isso, mas nosso ponto de vista, dentro da esquerda, é um ponto de vista dissonante em relação à teoria do patriarcado. Para quem quiser saber um pouco mais, recomendo que procure os livros da editora Sanderman, recomendo que procure os textos teóricos da revista Marxismo Vivo, que é justamente nesses espaços que nós fazemos o debate teórico programático entre as distintas organizações da esquerda. Pronto. 3 minutos. Você falou de cultura de estupro? Eu acho que cultura de estupro é um termo muito engraçado para ser utilizado numa sociedade onde quando um estuprador é preso, ele precisa ficar inclusive em celas separadas. Porque nem o estuprador aceita, porque nem os outros presidiários aceitam o estuprador. Eu acho meio difícil falar de cultura de estupro quando a gente não vê nenhum empenho real por parte de qualquer ala da esquerda para de fato punir um estuprador. Um estuprador não fica tanto tempo na cadeia quanto uma senhorinha do 8 de janeiro. Tem gente que tá lá presa do 8 de janeiro desde 2022. Um estuprador muitas vezes não fica todo esse tempo. Até porque tem saidinha. Ele sai, não volta, às vezes estupra mais alguém no meio do caminho, às vezes termina o trabalho, mata alguém. Como a gente já viu casos acontecendo, o homem é preso por estuprar, por exemplo, a filha. Na saidinha ele volta pra casa e termina o trabalho, mata a menina. Então, é engraçado ver esquerdista falando sobre cultura de estupro por esses dois pontos principalmente. Porque não se vê da parte deles esse tipo de medida de combate. Inclusive, alguns deputados de esquerda votaram contra um projeto de lei recente que queria aumentar a pena para o crime de estupro. E, além de que a cultura do estupro não existe no Brasil. Não existe. Qualquer pessoa que diga que foi vítima de um estupro vai receber apoio. Qualquer pessoa que seja reconhecida como um estuprador vai ser perseguido pela sociedade, inclusive pelos outros presidiários. Porque dentro da cadeia ele não pode ficar junto com os outros, senão o estuprado é ele. Mas tá cheio de acusação de falso estupro na internet. E essas acusações, essas falsas acusações de estupro, elas provam que a sociedade não tolera o estupro. Elas provam que não existe cultura de estupro no Brasil. Joga na internet, faz uma pesquisa, dá um Google, homem morre após ser acusado de estupro. E o que você mais vai ver são diversos exemplos de homens que foram linchados, às vezes, pelo próprio bairro até a morte, porque foram vítimas de alguma acusação falsa, por algum motivo, seja uma mãe frustrada com um divórcio, ou com uma falta de pagamento de fiança, ou uma mulher frustrada com uma separação.
Se um homem sendo acusado de estupro sem nenhuma prova é linchado até a morte na nossa sociedade, como que pode dizer que existe cultura de estupro? É a mesma coisa que dizer que existe feminicídio, por exemplo. Não existe. É uma invenção, certo? É uma invenção. E mesmo que fosse real, com a quantidade de feminicídios que acontecem no Brasil por ano, ele não devia estar nem no top 10 de problemas que a gente tem pra combater. Perfeito. Vamos lá, Mandi, 3 minutos. Não, vocês estão vendo que num debate sobre o direito das mulheres, a Eduarda está preocupada em debater o direito dos homens. Bastante condizente com o que é a extrema-direita hoje em dia, que acha que legislar ou defender o direito das mulheres significa garantir privilégios. Mas, veja, pelo visto você não conseguiu dar sua lacradinha em cima do que você tinha preparado aí sobre o patriarcado, mas então debatamos cultura do estupro. Para mim, a cultura do estupro é justamente uma cultura que se ancora em cima da objetificação da mulher e do não reconhecimento de que é necessário consentimento diante das relações que você desenvolve. Um caso bastante ilustrativo para a gente entender isso é o da Mari Ferrer. Mari Ferrer foi julgada pelos 4 cantos do Brasil, mesmo tendo diversas provas e mesmo tendo, inclusive, material genético do estuprador nas roupas dela. Essa é a situação que as mulheres passam hoje. Que não é entendido na sociedade a violação do corpo das mulheres, não é entendido que as mulheres precisam dar um consentimento para estabelecer relações sexuais. Eu gosto muito da pesquisa desenvolvida por uma pesquisadora chamada Valesca Zanello. Ela estudou os xingamentos ao longo da história, em especial percebendo o debate de gênero, e ela percebe que o principal xingamento que existe contra as mulheres é o xingamento de puta, que é justamente aquele que questiona a liberdade sexual, questiona as escolhas sexuais das mulheres. E por que questiona? Porque vê a mulher sempre como um objeto, como alguém que não tem o direito ao próprio corpo, como alguém a quem está vedado o direito de exercer as suas vontades, os seus desejos, etc. E logo que você dá o passo para exercer essas vontades, você só pode ser, evidentemente, puta. Vale a pena procurar os estudos da Valesca, uma grande pesquisadora que tem muito a contribuir sobre os estudos de gênero e, inclusive, sobre a gente compreender mais a fundo o que é a cultura do estupro. Agora, veja, eu acho que, inclusive, o problema da adultização de crianças, em certa medida, tem a ver com isso. Tem a ver com você não reconhecer que existem meninas e mulheres sendo objetificadas. E tem a ver com você não delimitar o limiar do consentimento. Logo, claro, você pode superexplorar, você pode abusar de crianças. É uma sociedade que nós estamos vivendo que é realmente doentia, que faz com que todas as pessoas sejam objetificadas, em especial mulheres, crianças e setores oprimidos. Agora, absurdo isso que você falou, que feminicídio não existe. Mais uma vez está demonstrado aqui que Eduarda Campopiano não está ao lado do direito das mulheres, não está ao lado do direito da classe trabalhadora, porque está negando mais uma das realidades muito cruéis a qual nós somos submetidas. Porque o feminicídio é a tipificação de uma violência em que uma mulher ela é morta por ser mulher. E, novamente, você só consegue reconhecer que o feminicídio existe se você partiu dessa premissa. A Eduarda nega essa premissa. Nega que possa existir violência contra mulheres pelo fato de serem mulheres. Logo, nega também toda a situação de adultização que a gente debateu anteriormente. Perfeito. 3 minutos. Vamos lá. Terminei. Eu nego que mulheres sejam mortas por serem mulheres, porque a única pessoa que realmente fez isso foi, sei lá, o assassino do Zodíaco. Saiu caçando mulher no meio da rua. O que a gente vê, na maioria absoluta dos crimes que são relatados como feminicídio não conseguiu lidar com o fim da relação, encontrou a mulher com outro, se frustrou com alguma coisa, e o nome disso é crime passional. Já existe tipificação penal pra isso. Crime passional. Agora, vamos lá. Do jeito que as feministas falam do feminicídio, parece que tá morrendo, sei lá, milhares e milhares de mulheres por ano vítimas de feminicídio. Você que tá aí assistindo, caso você não tenha acesso aos dados, antes de eu falar, imagina. Quantas mil mulheres você acha que morrem por feminicídio todo ano no Brasil? Já que elas falam tanto disso, parece ser um número estrondoso, né? Só que vamos lá. Eu trouxe o dado mais recente aqui.
Brasil registra 1.450 feminicídios em 2024. 1.450, certo? Ok. 1.450 mulheres que na prática são vítimas de crimes passionais. Certo? Inclusive a estatística continua sendo inflada, porque se uma mulher desaparece, não encontram o corpo e sequer suspeitam do namorado, o dado também é incluso na estatística de feminicídio. Agora, em 2024 também, Brasil teve 38.075 assassinatos, dos quais apenas 1.450 são feminicídio. É mais fácil você, mulher, morrer com uma bala na cabeça num assalto do que ser vítima de feminicídio. É muito mais fácil que o ladrão que tava na saidinha, porque ele tem direitos humanos e regalias, te matar num crime de latrocínio, levar teu celular e te matar, do que você ser vítima de feminicídio. Muito mais fácil. Agora, por que feminicídio não existe? Porque feminicídio é uma armadilha retórica usada para combater, para ser como um contraponto ao homicídio, embora elas digam que não. Se você pegar a própria tabela de assassinatos, aqui não vai dar pra ver porque as letras são muito minúsculas, mas tá escrito: dados incluem homicídios, feminicídios e latrocínios. O feminicídio entra como uma contraposição ao homicídio, que já inclui mulheres. Agora, num país onde quase 40 mil pessoas são assassinadas, é estranho que as feministas foquem todas as preocupações delas em um crime subjetivo que não faz nem 10% das mortes anuais de um país. São 1.450 mulheres que morreram? São. Por serem mulheres? Não. Por crimes passionais, que já existe tipificação. O feminicídio é uma armadilha retórica. Agora, eu não posso não falar sobre a Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, inclusive, sumiu com o vestido que estava usando no dia, mandou ele pro exterior, sumiu com uma das provas. Não conseguiu provar nada, afinal, o ônus da prova cabe a quem faz a acusação. Se ela acusou, ela tem que provar o que aconteceu e ela não conseguiu provar. O homem que foi falsamente acusado por ela não foi condenado e ainda assim teve feminista fazendo lei com o nome dela. Então, quem realmente respeita processo penal, quem realmente tem moral pra falar de fake news, quem realmente pode falar de falsa acusação aqui? A partir do momento em que um homem não foi condenado por estupro, mas teve a sua reputação manchada por uma mulher que inclusive sumiu com o vestido que estava usando no dia que alegou que foi estuprada. Então, enfim, não existe cultura de estupro e não existe feminicídio. Perfeito. Última pergunta. Agora sim. Vamos lá, Mandy. Antes de fazer a pergunta, quero colocar sobre os dados de feminicídio. Porque sim, feminicídio existe. Diferente do que a Eduarda fala aqui, que feminicídio se contrapõe a homicídio, feminicídio é uma das tipificações de homicídio. Mas, pegando mais um dado que você também não vai ter como refutar, Eduarda. A Damares, quando era secretária aí do governo Bolsonaro, lançou um dado de que as notificações de violência contra a mulher são rebaixadas diante da problemática real que existe. Ou seja, a maior parte dos casos de agressão contra as mulheres sequer chegam a ser relatados nas delegacias da mulher. Dado da Damares, quando secretária do governo Bolsonaro. Porque a mulher não relata. Você tem que escolher. Ou você acha que existe violência contra a mulher, ou você não acha. Então, escolha o seu lado nesse debate para você se guiar de forma coerente aqui no que nós estamos debatendo. Agora, violência doméstica e feminicídio e violência contra a mulher existe, é um problema real muito preocupante. 64% dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro da residência. E mais, 63% das vítimas foram vitimadas pelos seus parceiros. Isso me faz refletir sobre o problema que a gente vive na sociedade capitalista, que é uma sociedade que combina opressão machista com superexploração e faz com que os seres humanos não se entendam como pessoas de verdade. Nós somos objetificados o tempo inteiro, porque o capital nos encara como número, nos encara como uma peça a mais dentro da engrenagem, e é por causa desse tipo de coisa que, inclusive, numa relação íntima que deveria ser baseada no amor, no afeto, existem situações de violência, na maior parte das relações. Eu acho que isso deveria nos fazer pensar. Então, diante desta sociedade, que faz com que todas as pessoas sejam números e peças na engrenagem, e que
por causa disso, se sobrepõe às relações que as pessoas poderiam estar construindo entre si, eu defendo o socialismo e defendo a tomada violenta dos meios de produção pela classe trabalhadora, para que a gente possa construir um Estado que seja capaz de resolver esse tipo de problemática, em que as pessoas possam desenvolver suas relações livremente, em que as relações de afeto, de cuidados sexuais, inclusive, não estejam perpassadas por esse tipo de violência. E é por isso que eu defendo aquilo que foi feito na União Soviética em defesa do direito das mulheres, em que se criaram lavanderias, creches públicas, para que as mulheres não precisassem ficar enclausuradas dentro das suas casas e que elas viverem em sociedade fosse um direito. Veja, há mais de 100 anos atrás, direitos garantidos pela União Soviética, pela Revolução dos Trabalhadores. Coisas que a gente não vê hoje em nenhum país, em nenhuma democracia liberal daquelas mais reivindicadas, como os Estados Unidos, a gente não vê nada parecido. O que a gente vê são as mulheres encerradas dentro de casa, submetidas a dupla, tripla jornada, à escala 6x1 e ainda passando por situações de violência doméstica. Então, Eduarda, diante desse cenário, eu quero saber o que é que você propõe para resolver os problemas da vida das mulheres. Perfeito. Bora. 5 minutos, Eduarda. Bom, quando a gente fala... Primeiro, preciso tocar no ponto que você falou da União Soviética e tomadas, não sei o que lá. Eu sei que você defende a tomada violenta do poder. Eu sei, comunista tem essa tendência mesmo, quando é pra me defender, quando é pra me favorecer, a gente parte pra violência. Mas quando não tá me favorecendo, a gente chora, a gente reclama, a gente esperneia e tudo mais. Só a gente pode ser violento. A gente tem que quebrar as fábricas, a gente tem que expropriar terras, a gente tem que partir pra violência com os donos do capital. É isso aí, essa é a democracia. Democracia para comunista é se apropriar violentamente dos meios de produção, com ênfase no violentamente. E é exatamente por isso que você defende tudo que foi feito na União Soviética e todos os milhões de mortos. Porque, óbvio, você defende a violência, a violência exercida por eles. Você acabou de falar da socialização do trabalho doméstico, né? Você acabou de falar de socialização, até de ser... Eu já vi você falando isso em outros debates. De lavar roupa, de fazer comida, inclusive da criação dos próprios filhos. Eu sei que comunista defende colocar cada âmbito da vida íntima de todas as pessoas nas mãos do Estado. Porque aí o comunista passa a ter controle sobre todo e cada aspecto da sociedade. Porque é exatamente isso que o comunista quer. Ele quer controle sobre todo e cada aspecto da alma de cada pessoa. É por isso que o mesmo comunista que quer socializar, inclusive a criação das crianças, tirar as crianças do seio da família, do núcleo familiar e colocar numa creche estatal para a professora do Estado ter mais contato com a criança do que a própria mãe, são os mesmos comunistas que defendem censurar as redes sociais, que defendem criminalizar discurso de ódio e, coincidentemente, são eles que decidem o que é o discurso de ódio. São sempre eles. Eles são os coitados que se ofendem. Então, vamos lá. Qual que é a medida para os problemas das mulheres? Você citou violência doméstica e você fez uma confusão ali sobre violência doméstica e feminicídio. Se o feminicídio existe, de qualquer forma, ele se trata do assassinato e não da violência doméstica. A gente precisa reconhecer que se a violência doméstica é subnotificada, é porque as mulheres não estão notificando. Certo? Por que elas não estão notificando? Por N razões. Uma delas, inclusive, é pela certeza de impunidade. É pela certeza de que, se o cara realmente fez alguma coisa, ela vai lá, ela vai denunciar, ele pode pagar uma fiança, ele pode pegar uma saidinha depois, e nada impede que ele volte atrás dela. Além de ter a própria responsabilização também de mulheres que não vão denunciar, porque não vão denunciar. Agora, o que a direita propõe para evitar esse tipo de caso? A direita propõe o direito à legítima defesa. A direita propõe que mulheres possam se armar e combater os seus agressores em pé de igualdade. Porque fisicamente uma mulher nunca vai poder combater um homem. Porque apesar do que a esquerda gosta de dizer, homens e mulheres não são iguais, muito menos biologicamente. E fisicamente, uma mulher, da maior que seja, não tem chance fisicamente contra um homem. A única forma que essa mulher tem é nivelar o conflito. Acesso à legítima defesa. Coisa que a esquerda se opõe. Coisa que a direita defende.